O dízimo é bíblico? Quer saber sobre isso? Fica comigo. Olá pessoal, vos saúdo com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e quero convidar você a se inscrever no meu canal. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Você pode ativar o sininho, deixar o seu like, deixar o seu comentário, para que o YouTube entenda que este canal está sendo importante àqueles que me ouvem. Eu conto com a sua colaboração, deixe o seu comentário, deixe o seu amém, deixe o seu dislike se você quiser. Se você não gostar, não tem nenhum problema. Mas deixe um amém, um comentário, alguma coisa para abençoar o canal. Irmãos, o assunto de hoje é um assunto muito importante. A mordomia dos dízimos e oferta. Ele vai usar por texto base, texto áureo, Malaquias capítulo 3, versículo 10. E a verdade prática, ele vai dizer assim: a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. E também vai usar por texto base, leitura bíblica em classe, Malaquias capítulo 3, do versículo 7 ao 12, tá? A grande pergunta é: o dízimo é bíblico? Porque quando se fala de dízimo hoje, se fala de um assunto muito sensível e sério. Geralmente aqueles que são contra o dízimo são porque eles não cultuam a Deus, tá, com os seus dízimos e ofertas. Geralmente aqueles que são contra o dízimo é porque não tem essa prática, tá? Mas nós que somos salvos entendemos que dízimo é fruto de quem é salvo. Então esse é um dos detalhes aí que nós temos. No Antigo Testamento, a primeira menção com relação ao dízimo vai estar em Gênesis capítulo 14. A primeira menção com relação ao dízimo vai estar em Gênesis capítulo 14, versículo de número 14. Quando Abraão, tá, ele entrega o dízimo, tá? Entrega o dízimo para Melquisedeque. Abraão entrega o dízimo para Melquisedeque, tá? Quando Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, lembrando que Melquisedeque é um tipo de Cristo, Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, tá? Sacerdote, olha que detalhe importantíssimo. Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. De acordo com a Bíblia, a entrega do dízimo, que no caso é a 10ª parte, teve a origem no sentimento sincero do patriarca Abraão, como gratidão ao favor de Deus. Ele deu dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. Então olha que detalhe. Então o dízimo é a 10ª parte. Tá? Em qualquer vernáculo, tá? Qualquer vernáculo, o dízimo sempre será a 10ª parte. Então isso é um ponto importante. Então olha que detalhe, Abraão entrega o dízimo pelo favor que recebeu de Deus a Melquisedeque, ao sacerdote Melquisedeque. E há um ponto muito importante aqui, porque as pessoas têm costume de dizer que o dízimo é da lei. Dizem que o dízimo é da lei e não da graça. Isso não é verdade. Por que isso não é verdade? Porque o dízimo, ele não é da lei. O dízimo não é da lei. Então, se o dízimo não é da lei, ele é da onde?
tá? O dízimo, ele foi incorporado na lei. Ele foi incorporado na lei, porque o dízimo, ele precede a lei. Ele precede pelo menos 430 anos antes, tá? Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque 430 anos antes da lei ser dada ao povo. Então, antes que a lei fosse dada ao povo, tá? Fiz a anotação aqui, o dízimo foi entregue 430 anos antes que a lei fosse entregue. Então, essa ideia de que o dízimo é da lei não é verdade. Então, o dízimo precede a lei, tá? O dízimo precede a lei. Está onde isso aí? Gênesis, capítulo 14, tá? Está na própria revista, versículo 14 ao 20. Então, nós temos aqui uma mensagem muito importantíssima, tá? E você vai ver o dízimo presente aonde? No Pentateuco, livros históricos, proféticos, evangelhos e nas epístolas. Então, afirmar que o dízimo é da lei é ser ignorante com relação a esse assunto. Porque está claro que Abraão entrega, dá o dízimo a Melquisedeque antes da lei. Então, o dízimo não é da lei. O dízimo precede a lei. Precede a lei. Então, são esses pontos. O dízimo precede a lei. Então, ele foi incorporado na lei. Porém, não é da lei. O dízimo, então, é antes da lei. E quando nós chegamos no Novo Testamento, senhores que me ouvem agora, eu não vou entrar aqui ponto por ponto da revista, porque os irmãos já têm esses pontos aqui na própria revista, tá? Já tem esses pontos na própria revista. Quando nós falamos do dízimo, a grande pergunta que as pessoas fazem, mas o dízimo é do Antigo Testamento, era para a manutenção do templo, nos dias, quando Malaquias falava sobre o dízimo, nos dias do templo, o dízimo foi incorporado para o sustento, tá? Sustentava os sacerdotes levitas. Lembrando que até mesmo os sacerdotes que recebiam o dízimo davam o dízimo dos dízimos. Você vai ver isso em Números capítulo de número, deixa eu conferir aqui, Números, anotei aqui, capítulo 18, do versículo 25 ao 29. Então, o dízimo, ele era dado nos dias do Antigo Testamento, é uma prática, tá, de adoração a Deus, antes da lei, nos dias da lei. Quando os sacerdotes recebiam os dízimos, eles davam o dízimo dos dízimos. Era um direito que eles tinham. Digno é o ministro do seu salário. Então, eles eram dignos porque ministravam no templo. Então, o dízimo, fica claro, é antes da lei. E as pessoas dizem, mas e no Novo Testamento? Nós temos menção do dízimo? Vamos ver aqui o que está escrito em Mateus, capítulo de número 23, versículo 23. Então, fica aí comigo e nós vamos ler esse texto. Em Mateus 23 diz assim, para aqueles que dizem que o dízimo não está no Novo Testamento. Olha o que Jesus disse. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Então, o que Jesus condena aqui? Vamos lá. Ó, os fariseus legalistas, né? Fariseus legalistas, eles davam dízimo, que é os 10%, de tudo. Então o texto diz da hortelã, e outros textos diz do cominho, tá? Olha o que o texto diz. Olha o que diz da hortelã, do endro e do cominho.
E vocês desprezam o mais importante da lei. O que eles desprezavam? O que eles não praticavam? Olha aqui um detalhe, que Jesus condena a justiça, tá? A fé, e o que mais? A fé e a misericórdia. Então, eles eram o quê? Eles eram hipócritas. Só que olha o que Jesus diz. Para quem disse que não está no Novo Testamento. Olha o que Jesus diz. Ó, vocês são hipócritas. Vocês cumprem tudo isso. Só que Jesus não condena o dízimo. Jesus condena a prática deles. A prática. Tá? Porque eles passavam de largo da justiça, da fé, da misericórdia. E em Lucas vai dizer que eles passavam de largo do amor de Deus. Tá? Então, olha o que Jesus diz. Jesus não condena a entrega do dízimo. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus. Aí Jesus olha e diz assim, olha, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ó, vocês devem fazer essas coisas. Vocês devem, é um dever. Vocês devem fazer essas coisas, mas não pode omitir aquelas. E você vai ver isso também, tá? Em Lucas 11, 42. Vamos ver aqui o texto. Lucas 11, 42. Diz assim: Mas ai de vós, fariseus, que dizimais hortelã e arruda e toda a hortaliça, e desprezais a justiça, o amor de Deus e o amor de Deus. Olha o que ele diz: importa fazer essas coisas. Importa, é importante fazer essas coisas. É importante entregar o dízimo de tudo. Mas olha, importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Aí Jesus vai mostrar quem eram os fariseus, tá? No versículo 43, ele vai falando quem eram os fariseus. Então você vai ver aqui uma das menções que Jesus faz sobre o dízimo. O apóstolo Paulo também, tá, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai fazer menção do dízimo, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Então fica aí comigo que nós vamos ler esse texto. Olha o que o apóstolo Paulo diz, aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, fazei vós também. No primeiro dia da semana, cada um de vós pessoalmente separe e guarde, conforme Deus o prosperou, para que sejam coletados quando eu chegar. Olha que detalhe importantíssimo, como não está aqui. Embora o termo dízimo não está aqui, do que é que Paulo está falando? Paulo está usando os mesmos preceitos que havia com relação aos dízimos no antigo pacto. Olha o detalhe, olha o detalhe. Aqui nós temos um termo muito importante, que é o termo prosperou, tá? Um termo muito importante aqui, ó. O termo aqui no grego é thesaurizon, tá? Thesaurizon, que é um particípio ativo, um particípio presente ativo, que traz a ideia de continuidade, tá? Thesaurizon, tá? Que vem do verbo thesaurizo, tá? Que é um particípio ativo de thesaurizo. Então o que nós temos? O que significa esse termo em si? Significa esse termo em si? Se pegarmos a chave linguística, esse termo vai nos trazer a ideia de recurso, tá? Financeiro. De recurso financeiro. Então você vai ver aí, tá? Vem de entesourar.
Você vai ver esses termos na Bíblia. Você vai ver esses pontos de grande importância nas Escrituras. E também Paulo, quando escreve em 1 Coríntios, ele vai fazer isso como um ato de adoração. Tá? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Olha os detalhes da importância do dízimo. Tá? Como isso será feito. Tá? Olha o que ele diz. Aliás, 1 Coríntios capítulo 9, ele vai falar, lembrando, ele vai falar de pontos importantíssimos aqui. Se os irmãos lerem, vão observar os mesmos preceitos que estão lá em Levítico, que estão lá no Antigo Pacto, os mesmos preceitos. O que ele acontece? O que ele começa a escrever? É que é do versículo 1 ao versículo 14, então é extenso, tá bom? É extenso, mas eu vou ler aqui do versículo 7, tá? Do versículo 7 em diante. Olha o detalhe, versículo 6, vou ler aqui, versículo 6, diz assim, versículo 7, quem vai a uma guerra a qualquer momento por conta própria? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem alimenta o rebanho e não come do leite do rebanho? Digo eu estas coisas, segundo os homens. Digo eu estas coisas segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Olha Paulo falando, presta atenção. Porque está escrito na lei de Moisés, tu não amordaçarás a boca ao boi que trilha o milho. Acaso cuida Deus dos bois? Ou é seguramente por nós que ele diz isso? Por nossa causa, sem dúvida, isso está escrito. Aquele que ara deve arar com esperança. E o que trilha na esperança deve ser participante da sua esperança. Se nós semearmos para vós coisas espirituais, será muito colher de vós as coisas carnais? Olha o que Paulo está dizendo. Olha as citações de Paulo, é o mesmo preceito que Paulo está usando. Se outros participam desse poder sobre vós, quanto mais nós, todavia, nós não usamos desse poder. Antes suportamos todas as coisas para que não impeçamos o evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo? Que coisas? Dízimos e ofertas. De que coisas? É o mesmo preceito. Tem gente dizendo que não está. Está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 9. Não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo? E os que esperam no altar são participantes do altar? Detalhe, não? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Assim também ordenou, olha o assim diz muita coisa. Tem gente dizendo, não está no Novo Testamento, está, é só analisar os preceitos. Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Tá? Então são um dos textos que o apóstolo Paulo cita no Novo Testamento. Nós também temos 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Vamos ver esse texto aqui. Tá? 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 17. Anotem esses textos que são de grande importância para você que vai dar esta aula. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18. Vamos ver esse texto aqui agora. Diz assim: isso mesmo. Os presbíteros que governam bem
que governam, os presbíteros que governam bem, sejam honrados com dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Olha Paulo fazendo de novo a menção. Porque diz a Escritura, não amordaçarás a boca do boi quando ele pisar o milho, e o trabalhador é digno da sua remuneração. Não aceiteis acusação contra algum presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Escute o que eu vou dizer aqui. Em algumas traduções está falando de dupla honra, tá? E aqui diz, sejam bem honrados, tá? Com dupla honra, como está em outras traduções também. Sejam também honrados com dupla honra. Dupla honra aqui significa duplicados honorários, duplo salário. Como é que não está escrito? Agora, como é que Paulo... Olha os textos que Paulo está citando, que nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 9, que nós lemos lá agora há pouco. Pare e pense. Ele falou para viver o quê? Das coisas do templo. Então, como é que o ministro vai viver? Como é? Porque ele é digno. Como é que uma igreja vai sobreviver? Tá? Se não houver essa entrega real. Olha alguns dos textos que estão aí. Isso é um ponto importantíssimo. E tem gente ignorando esses pontos. Gente ignorando esses pontos, dizendo que não é bíblico. Precisa analisar esses textos. Precisa analisar esses textos. Olha o que Paulo também disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. E suplicamos a vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestem, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Então, irmãos, é importante nós reconhecermos o trabalho daqueles que vivem da obra, daqueles que vivem do Evangelho. Nós não estamos falando daqueles que estão desengavetando indulgências nos dias de hoje, dentro dos templos. Nós somos contra a prática, do abuso, mas o dízimo, a oferta é bíblica, tá? E a revista, me preocupei mais em dar aos irmãos os textos, tá? Do que ficar explicando alguns pontos aqui da revista. Então, provando aos irmãos que o dízimo é bíblico, embora o termo dízimo não esteja nas citações de Paulo, mas os preceitos do Antigo Pacto está na expressão de Paulo. Isso é importante. Então, quando você for entregar o seu dízimo, faça isso com liberalidade, com o coração, com a alma, com alegria, tá? Faça isso de forma maravilhosa, porque é como está escrito, que aquele que vive testifica. Isso é um detalhe importantíssimo. Nós não podemos esquecer. Então, todo dízimo, toda oferta que for entregue num culto, você entrega a homens. Nós sabemos disso, mas é Deus quem recebe. Então, o obreiro, o pastor, o ministro é digno do salário dele. Se as pessoas estão questionando com relação ao dízimo, mostre esses textos para eles, esses textos que nós lemos aqui. O grande problema hoje é que as pessoas elas estão com o coração no dinheiro, com o coração na riqueza. A Bíblia vai falar somente de dois senhores, que é o nosso Senhor Deus, e também vai atribuir, chamar o dinheiro de Senhor. Paulo não disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O grande problema é que as pessoas elas colocam o seu coração no dinheiro e não conseguem entregar os seus dízimos e ofertas na casa do Senhor. Então, preste bem atenção nisso. O dízimo é bíblico.
O dízimo e oferta são bíblicos. Fica aí esses textos para os irmãos analisar, para os irmãos pensar com carinho, tá? Com carinho, mas eu vou ler aqui mais um texto que está em Hebreus capítulo 7. Olha que detalhe. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão, quando esse regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu a 10ª parte de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois disso também rei de Salém, que é rei de paz. Olha que detalhe interessantíssimo. E no versículo 4, considerai agora o quão grande era este homem, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus despojos. Deus disse, que coisa tremenda, que coisa tremenda. E verdadeiramente aqueles dentre os filhos de Levi, que recebem o ofício do sacerdócio, têm ordem de tomar os dízimos do povo, segundo a lei, isto é, de seus irmãos, ainda que esses também tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou os que tinham as promessas. Olha que detalhe importantíssimo. E vamos continuar aqui. E sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. E aqui, olha que mensagem. E aqui, homens que morrem recebem dízimos. Lá, porém, os recebe aquele que pode provar que está vivo. E assim como digo, Levi também que recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão, porque ainda encontrava-se nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque o encontrou. Então fica aí esse detalhe importantíssimo. E várias bases aí com relação que o dízimo é bíblico e a oferta é bíblica. Deus te abençoe.